Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. A minha convidada de hoje é a deputada estadual Damares Moura, do PSDB, que aceitou nosso convite aí para a gente falar um pouco da conjuntura do Brasil e do mundo, esse momento atual que nós vivemos e também do mandato dela aqui na Assembleia Legislativa. Deputada, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Guga. É sempre enriquecedor para os nossos mandatos estes encontros que a TV, a Rede Alesp, nos proporciona. Muito obrigada pela oportunidade. Deputada, a gente vive aí uma crise mundial, né? Acho que um dos piores momentos de toda a nossa geração. No Brasil, aqui o aumento de casos da Covid-19, mas nós temos uma esperança, né? A vacina que foi apresentada recentemente, aliás, foi aplicada recentemente numa primeira profissional de saúde no estado de São Paulo, uma enfermeira, né? E agora todos nós estamos na esperança dessa vacina que vem aí para, se Deus quiser, tirar todos nós dessa pandemia, né? Guga, eu acho que é um momento solene. Eu já, até numa entrevista dada à Rádio Alesp, eu mencionei exatamente o que eu quero reforçar aqui hoje. Eu não posso ter outro padrão ou parâmetro de comportamento enquanto pessoa pública a não ser este que eu vou mencionar aqui agora. Acima de todas as coisas estão vidas humanas. Eu não posso me pautar ou pautar a minha conduta e atuação pública por outro padrão que não seja este, a prevalência. Eu estou estabelecendo, Guga, nesse momento, uma hierarquia real. As vidas humanas, elas são as que mais importam. Portanto, todos os esforços que são feitos e que serão feitos em favor da preservação da vida humana, para promovê-la, para preservá-la, não é? Para conservá-la, eles merecem a nossa homenagem. Eu estou fazendo aqui agora uma homenagem ao governo de São Paulo. Nós temos que ter esta clareza. Nossas mentes, Guga, não podem ser embotadas neste momento por qualquer outro sentimento e qualquer outra influência que não seja o reconhecimento, né, de um esforço que está nos trazendo, Guga, esperança. A esperança agora, ela é real. Ela está nos movendo. E aqui eu estou falando como parlamentar, mas eu estou falando como mãe, eu estou falando como cidadã. Nós agora temos esperança, porque existe uma vacina em solo brasileiro, né, que já está sendo aplicada nas pessoas, um número, Guga, atualizadíssimo de agora, desse momento do vacinômetro do estado de São Paulo. Neste momento, quase 8.000 pessoas, neste momento, já foram vacinadas, né? Portanto, nós estamos falando de 8.000 vidas que já estão sendo colocadas a salvo da versão mais grave da doença, da situação até mais moderada da doença, de internações. São quase 8.000 vidas. E isso me toca, isto me emociona, isso me faz homenagear o governo de São Paulo por todo o esforço e o quanto se empreendeu, não é, na busca da realização desta urgente necessidade e que passa pela vacinação, que é o combate ao coronavírus. Exatamente, deputada, e a gente não pode esquecer aqui também de render uma homenagem ao Instituto Butantan, né? Sim. Com 120 anos de história, né? Faz história novamente, né? E deixar claro aqui também que o governo de São Paulo foi pioneiro, né? Claro. Em pesquisas, em acreditar nessa vacina que hoje pode servir todo o Brasil, né? Claro, e quando eu falo do governo de São Paulo, naturalmente eu estou incluindo nesta menção, não é, o Instituto Butantan, acreditadíssimo nacionalmente e internacionalmente. Nós estamos falando de um instituto que produz, Guga, o maior número, é o maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul.
não é? Vacinas que ao longo de 120 anos que está completando, não é? Salvaram quantas vidas? Nós não temos nenhuma condição de mensurar isso e que agora faz parte de um momento que é histórico. Que nós, cidadãos, tenhamos essa sensibilidade de fazer este reconhecimento. Esse é um momento histórico, não é? Que abre a esperança para todos nós brasileiros. Salvarmos vidas. Com vidas, impérios foram reconstruídos. Eu escrevi sobre isso, Guga. Eu tive a Covid e foi um momento muito sensível da minha vida, né? E eu gosto de escrever, e eu escrevi naquele momento, né? Que quantos impérios ruíram e se reergueram. Como é que eles se reergueram, Guga? É uma lógica quase infantil. Eles se reergueram com vidas humanas. Acima de tudo estão as vidas humanas. E eu fico feliz porque elas podem agora olhar o futuro com esperança. Sem dúvida nenhuma, a vacina realmente é a nossa esperança. Agora, deputada, nos últimos dias tivemos o estado do Amazonas, né? Um dos momentos mais tristes que eu pude presenciar, pessoas morrendo sem oxigênio. Gostaria de saber, a senhora acha que outros estados do Brasil correm risco desse colapso? Como a senhora vê essa situação? Eu acho que a mesma dor que todos os brasileiros que assistiram, não é, às cenas e que acompanharam, né, o desfecho daquele colapso sobre um elemento que é tão básico para a existência humana, que é o ar para respirar. É muito triste. Acho que essa dor todos os brasileiros compartilharam conjuntamente, da dor de ver pessoas morrendo sem o que é básico, que é o ar para respirar, não é? E acho, Guga, que foi um sinal de alerta doloroso, triste, que não poderia ter acontecido, mas infelizmente aconteceu, e deve ser um evento isolado, todos os estados agora. A partir desta ocorrência tão triste, precisam estar em estado completo de alerta, não é? Eu acho que é tão simples falar disso, mas prevenir é sempre melhor do que remediar, não é? A meu ver, ali houve onde foram adotadas as condutas preventivas para que o colapso não acontecesse. Porque todo colapso, ele dá sinais de que vai acontecer. E esses sinais, no que diz respeito à saúde pública, eles precisam ser imediatamente solucionados para que o desfecho e o colapso, ou um desfecho com o colapso, não aconteça, não é? Então, eu acho que é um sinal de alerta que todos os estados, governos agora, precisam estar atentos para que não falte aos brasileiros aquilo que lhes é básico à sua existência, que é o oxigênio ou o ar para respirar. Exatamente, deputado. Eu acho que a gente pode aproveitar o momento também para passar para as pessoas a importância de usar máscara, o álcool em gel, o distanciamento social, né? Que isso é uma das coisas, né? Já chegou a vacina, mas até que todo mundo seja vacinado é a melhor forma da gente prevenir aí colapsos como o do estado do Amazonas, né? Acho que ficou claro, inclusive, por meio, quem acompanhou no domingo a apresentação da Anvisa a respeito das vacinas e para autorizá-las, não é? Pôde identificar claramente que a própria Agência de Vigilância Sanitária, que é aquela agência reguladora de todas as situações que envolvem saúde pública aqui no Brasil, ficou claro que nós ainda não temos, Guga, nenhum tratamento terapêutico, não existe uma outra terapia. Estava escrito lá, não existe tratamento terapêutico, né? Isso é importante. Não existe esse tratamento. É importante salientar para a gente poder conscientizar a população ainda mais, né? Não existe, não sou eu que estou dizendo, até porque nem sou profissional da saúde, não é? É a ciência. É a ciência, é a nossa agência reguladora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela afirmou naquele dia, por meio dos seus diretores, representantes, especialistas, de que não há nenhum tratamento terapêutico. Portanto,
O que nós temos nesse momento para o contingenciamento desse vírus, até que a vacina seja socializada, não é que todos tenhamos sido vacinados, são os cuidados, as regras de sanitização, a máscara, o uso do álcool em gel e o distanciamento social. Isto salva vidas. Sem dúvida nenhuma. Fico alerta aí, né? As aglomerações, né? No final do ano tivemos muita. Veja que o crescimento de casos no começo do ano, infelizmente, foi grande. Quer dizer, todo cuidado nesse momento é pouco, né, deputada? Exatamente. Mas agora vamos falar do seu mandato. A senhora, pelo estado inteiro, né? Trabalhando muito na área da saúde, levando recursos aí para Diadema, para Juquiá, Monte Azul Paulista. Eu quero que a senhora conte um pouco dessas ações aí, através de emendas parlamentares. Também teve Pedro de Toledo e São José do Rio Preto. Guga, eu acho que uma das partes mais significativas de um mandato parlamentar, e naturalmente essas descobertas a gente vai fazendo ao longo do exercício do mandato, no meu caso, sou deputada de primeiro mandato, não é? É essa constatação do quanto nós podemos levar melhorias para o interior do Estado. O grande político brasileiro, mas também foi um grande jurista, André Franco Montoro, ele dizia que as pessoas vivem nos municípios. É lá que elas estão, não é? E é para lá que as melhorias devem ser direcionadas para promover dignidade humana. Afinal, esse é um pilar do Estado de Direito, promover dignidade humana. Portanto, para mim foi assim uma enorme honra poder ter encaminhado melhorias para mais de 100 municípios, Guga. E eu priorizei, você mencionou no início do programa, e é verdade, nós estamos vivendo uma crise de saúde a maior dos últimos 100 anos. É uma crise de saúde pública sem precedentes nestes últimos 100 anos, portanto, em nossa geração, que foi o que você mencionou no início do programa. Então, eu priorizei, por meio das emendas parlamentares, que é essa participação que nós temos na indicação de recursos que vão levar melhorias aos municípios, eu priorizei a saúde. Então, mais de 50% das emendas parlamentares, que para o nosso telespectador são recursos que levam melhorias para o município, eu priorizei a saúde, as santas casas e outros projetos, custeio e outras melhorias, inclusive a questão da indicação de respiradores, que é um aparelho, é uma tecnologia tão essencial para o tratamento da Covid. Então, esta oportunidade eu tive de, neste ano, poder encaminhar recursos, indicar recursos, emendas, prioritariamente para a saúde dos municípios. Pois é, inclusive aqui em São Paulo, tem recursos para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho e Hospital Darcy Vargas, né? Sim. Importante esses recursos aí também para o câncer infantil, né? Sim. Eu tenho no mandato uma bandeira que é muito cara para mim, que é a defesa da infância. Defender a infância, claro que a ênfase do meu mandato está muito relacionada com o combate ao abuso e violência infantil, e especialmente o abuso sexual infantil. Mas a defesa da infância, ela compreende tantas outras, é um grande guarda-chuva, para você defender a criança, não é só a saúde, não é só a segurança, não é só a educação, é um conjunto de ações. Então, o Darcy Vargas, para mim, foi uma rica oportunidade de conhecer e de poder também dar a minha participação para levar alguma melhoria a este hospital que cuida de crianças, do câncer infantil. Agora é importante a gente abordar, porque a gente sabe, a senhora tem ações aí na saúde animal, por exemplo, destinou recursos para São Roque, Tatuí e Tremembé, manutenção e reforma de canis municipais. Essa também foi uma oportunidade incrível, Guga, porque nós falamos de dignidade humana. E quando falamos de dignidade, a gente sempre se remete à dignidade das pessoas. Mas a lei de proteção animal, ela garante dignidade animal.
São seres vivos que precisam de respeito, precisam o combate aos maus tratos, que é sempre endereçado aos animais, também precisa ser combatido. E esses seres vivos que são tão queridos, não é? Precisam de atenção, precisam de respeito e sua dignidade também precisa ser reconhecida e respeitada. Então, a gente teve a oportunidade de endereçar ou de indicar recursos para a reforma de espaços que vão acolher, especialmente animais que foram abandonados. Agora, outra coisa que é interessante, a gente abordar iluminação pública, obras de infraestrutura para municípios como Capão Bonito, Capela do Alto, Itu, Peruíbe e Quadra, além de Porto Feliz também. Eu gosto de falar de iluminação pública, Guga. Você sabe, você conhece bem o meu mandato, nós tratamos muito da questão da segurança, especialmente dos vulneráveis. O combate à violência contra mulheres, contra idosos, contra indivíduos mais vulnerabilizados. E iluminação pública, Guga, é parte de um esforço para a garantia da segurança. Eu não consigo conceber um ambiente urbano sem iluminação adequada, inclusive em centros um pouco maiores, onde a violência urbana ela é mais notada. Não é possível nós falarmos em dignidade humana, pessoas que transitam por vias escuras e que naturalmente colocam em risco não só a sua segurança, mas eu estou falando dos idosos agora, uma queda. Sim. Uma queda, uma calçada, um obstáculo na via pública que você não enxerga porque não tem iluminação adequada. Quer dizer, dignidade é muito mais do que tudo aquilo que nós costumamos entender. Iluminação pública, para mim, por isso que foi muito interessante poder indicar recursos para iluminação pública, porque também é parte do esforço para promover dignidade, segurança, tanto a segurança relacionada à violência urbana, quanto a segurança para transitar com segurança e evitar acidentes dos mais vulneráveis, especialmente. Outra coisa, deputada, a senhora trabalhou também na área da educação, levou lá para o município de Paranapanema a reforma da Escola Municipal Serrinha da Prata. Importante também, né? E eu vi as fotografias, Guga, muito recentemente dessa reforma. Você também conhece a minha biografia. Eu sou advogada, mas eu tenho formação também. Eu sou professora de língua portuguesa, não é? Eu fiz letras e dei aula. Eu sou filha de professores e, portanto, a educação é a porta transformadora. Todos os esforços que nós pudermos empreender para promover transformação de realidades, temos que promover. Mas a educação, sem dúvida nenhuma, é a porta mais consistente para nós transformarmos realidades. Então, a reforma da escola que você mencionou aí agora é algo que vou levar na minha trajetória com muita, muita honra, porque eu sei que ali, não é, vão estudar crianças, adolescentes, num ambiente muito mais adequado e muito mais propício ao ensino-aprendizagem. Agora, interessante também, a senhora levou esporte e qualidade de vida para Bandeirantes do Oeste, que é um distrito de Sudimenuti, né? Construção de piscina de natação e hidroginástica. Importante, né? Essa prática. Sim, e nesse caso de Sudimenuti, são piscinas para hidroginástica que não vão só, não são destinadas apenas, por exemplo, a jovens atletas. Né? São piscinas que vão poder ser utilizadas, por exemplo, por idosos. Que legal. Né? Então, como eu trabalho muito com grupos vulnerabilizados, né? Criança, adolescente, mulheres, idosos, essas piscinas, elas vão ter também este alcance. Jovens poderão praticar natação ali, não é? E o esporte também é uma porta para transformar realidades. Mas os idosos poderão também usufruir dessas piscinas para se exercitarem e, naturalmente, terem mais qualidade de vida numa idade que é desafiadora por várias razões, não é? Mas que os idosos poderão ali buscar mais qualidade de vida. Agora, deputada, a senhora falou, né, numa das bandeiras do seu mandato, que a segurança, e lá no município de Tatuí
em Miracatu. A senhora tem ações também em Miracatu, por exemplo, aquisição de veículo e equipamentos para a Casa Militar e Defesa Civil, e em Tatuí, implantação da muralha eletrônica. Muito interessante, né? E Guga, a Defesa Civil de São Paulo está fazendo um trabalho admirável. Na verdade, essa iniciativa, essa participação que eu tive na aquisição de equipamentos para a Defesa Civil, que vai atuar nos momentos de tragédias naturais, de catástrofes naturais, inundações e deslizamentos de terra e desabamentos, enfim. A Defesa Civil, ela nos proporcionou, a nós parlamentares, a oportunidade de termos uma participação definida. Então, nós recebemos a visita da Defesa Civil, não é? E que nos apresentou kits de equipamentos e veículos que nós, deputados, poderíamos participar encaminhando as nossas emendas. Então, eu achei muito interessante essa forma de apresentação, porque vem definido para nós. Aquilo pode ser oferecido ao município, aquele kit, aquela viatura, aquele veículo, com aquele equipamento. E aí eu fiz uma escolha, não é, de equipamento, de veículo para um município, participei inclusive da entrega, foi super interessante. Alguns municípios estavam ali para receber os seus kits para fortalecer a defesa civil em momentos de... e, claro, isso está ligado à segurança. Claro. Isso está ligado à segurança e está ligado, em última análise, à promoção da dignidade humana. E a muralha de segurança de Tatuí é um sistema, claro, moderno, de monitoramento, de entradas e saídas da cidade, é um controle. Que, claro, não temos tempo de explicar e, tecnicamente, talvez eu nem soubesse, não é, apresentar esse equipamento, mas ele está relacionado à segurança da cidade. Entradas e saídas. É um controle, e aí alguém pode dizer assim, não, mas como assim? Né? Controlar as pessoas, a sua liberdade de transitar, de ir e vir? Não se trata disso. Né? A gente não pode confundir o que é segurança com a violação do direito de ir e vir. Não se trata de impedir, de limitar e de restringir um direito constitucional Sim. fundamental de ir e vir. Trata-se de acompanhar, de monitorar e de garantir mais segurança aos moradores daquela cidade. Agora, deputada, também ações na cultura, né? Peruíbe, obras na Escola Livre de Música, achei muito interessante isso, queria que a senhora falasse um pouco mais. Essa escola, Guga, ela já existe em Peruíbe, é uma escola quase octogenária. E eu fui conhecer o projeto. Né? É um projeto que alcança, Guga, quase 400 famílias. São meninos e meninas destas famílias que estão sendo alcançados com o aprendizado da música. São instrumentos os mais variados, que eles aprendem a tocar, e eles todos participam conjuntamente de uma orquestra. Que eu já assisti a apresentação da orquestra por 2 vezes. Eu estive lá para ver as necessidades, os instrumentos necessários, para conhecer a Associação de Pais, não é, que está tão comprometida de fortalecer esse trabalho. E é um trabalho que já transformou vidas de meninos e meninas por meio da música. Abre-se diante deles, Guga, um novo horizonte. Né? Eles podem, a partir do aprendizado de um instrumento, não é? Eles podem se profissionalizar. Eles podem, inclusive, ir para outros países, não é? Ampliar os seus estudos musicais. E eu vi ali, naquela escola de música de Peruíbe, que é muito conhecida, não é? A excelência da maestrina Elisete, que se doa de... Eu mencionei o nome dela porque é um trabalho tão incrível que a Elisete faz como maestrina da escola de música, o compromisso dela com aqueles meninos e meninas, e eu não pude, porque afinal também é promoção da infância, é defesa da infância, da adolescência, encaminhar recurso para melhorar os trabalhos da Escola de Música de Peruíbe. Agora, deputada, eu não poderia deixar de abordar com a senhora nesse programa uma lei da senhora institui dia 25 de maio, o Dia
da liberdade religiosa. Nesse mês de janeiro, se não me engano, não me falha a memória, dia 21, é o dia da intolerância religiosa. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. O dia 21 de janeiro foi instituído a partir de um evento de intolerância religiosa muito grave ocorrido no estado da Bahia, com uma sacerdotisa de uma religião de matriz africana, né? E ela foi vítima de uma gravíssima intolerância religiosa que, ao final, ou sofrimento emocional que foi imposto a ela por meio da prática de intolerância, levou-a, inclusive, a óbito num evento secundário da sua saúde, né? A partir desse evento, foi instituído o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é o dia 21 de janeiro. É um dia, inclusive, que eu vou participar de pelo menos 2 ações, uma promovida pela Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa, que eu criei e coordeno aqui na Assembleia. Nós vamos promover uma ação de conscientização num evento técnico, mas também de orientação. Nós vamos fazer esta ação no dia 21. Também participarei de uma outra que é nacional, de combate à intolerância religiosa. E são datas que são importantíssimas, embora alguns desprezem as datas dos calendários. Eu, pelo contrário, acho que elas são importantíssimas porque é um dia para a gente falar do tema. É um dia para a gente enfatizar. É um dia de conscientização. É um dia de educação e é um dia de transformação de realidades. E o mês de maio, você já acompanhou pelo menos 2 edições da Semana de Liberdade Religiosa que nós temos realizado aqui na Assembleia Legislativa. Pretendemos neste ano, a partir do dia 25, que é o Dia Estadual de Liberdade Religiosa, realizarmos aqui grandes ações no estado de São Paulo de conscientização, de promoção do direito e de combate à intolerância religiosa. Damaris Moura, eu quero agradecer a sua presença nesse Alesp Cidadania. Muito obrigado mais uma vez pela atenção conosco. Muito obrigada, Guga. Um abraço aos telespectadores da Rede Alesp. Nós estamos aqui sempre prontos, né, para aprendermos juntos, mas especialmente para desempenharmos, não é, com a responsabilidade que nos foi confiada os nossos mandatos parlamentares, e eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, deputada. Este foi mais um Alesp Cidadania. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Eu quero convidar você a entrar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Vai lá, segue e recebe todos os programas produzidos pela Rede Alesp. Até um próximo encontro. Tchau!